Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Você pode se assentar. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Eu queria que você já procurasse aí o texto em Lucas 15, do verso 11 ao verso 24. E antes disso, eu só queria te dar um recado, né? Você que é líder em treinamento e discipulador, nessa terça-feira nós teremos um discipulado geral com o pastor Hermes. Ok? Glória a Jesus pela sua vida, é isso mesmo. É uma grande bênção poder estar reunido como liderança da cidade, né? Então, eu queria que você pudesse, né, já se programar aí para estar conosco nesse tempo, amém? Vai ser uma grande bênção. Nós compartilharemos algumas coisas que estão aí para acontecer, né? Nós teremos os nossos 21 dias de jejum e oração, amém? Nós vamos compartilhar um pouco também sobre isso, né, na terça-feira. Então, só para estar aí avisando você, né? Em nome de Jesus vai ser uma grande bênção, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E aqui eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazendo também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Nós te damos graça pela tua palavra. Nós cremos que ela é viva. Ela é poderosa, Senhor, para mudar, Senhor, todo o trajeto das nossas vidas. Senhor, nós declaramos que através da tua palavra nós temos sido alimentados, a nossa fé tem crescido no Senhor. Pai, fala mais uma vez nessa manhã o nosso coração e nos abre os olhos para aquilo que precisamos enxergar, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos diante, né, de um dos textos mais poderosos da Bíblia, né, e esse é um dos textos mais poderosos de todos os tempos, onde Jesus, então, ali ele começa a compartilhar de um modo todo extraordinário o coração amoroso de um pai que anseia receber, então, o seu filho de volta. Então, nós olhamos aqui a situação de um filho totalmente, se assim podemos dizer, despirucado, né? Não é assim que fala a galera aí? Despirucado. E aí esse cara, então, chega e pede, né, a sua parte da herança. Mas o pai não tinha nem morrido ainda, que coisa estranha, que coisa esquisita. Né? E qualquer um de nós, quando buscamos ouvir essa história e entender ela, nós certamente teremos um coração voltado também como o daquele pai. E eu quero falar com você nessa manhã, né, aproveitando o gancho, né, de nós estarmos enviando o nosso querido irmão Salomão e a Auriana, né? Eu quero falar com vocês sobre algo que é muito poderoso, que é sobre as missões estão no coração de Deus. Se assim eu pudesse falar, né, um tema para essa palavra seria esse. Diga comigo assim, a missão, diga, as missões estão no coração de Deus. Então, se nós olharmos para esse texto com a perspectiva, né, de um pai, né, e justamente desse pai, nós perceberemos que há um anseio para conquistarmos, então, aqueles que estão perdidos.
Está aqui os irmãos que estão indo, né, para levar a palavra a um lugar que é muito carente. E se o coração desses amados irmãos não fossem movidos pelo amor do Pai, certamente a resposta seria outra. Certamente, como o pastor falou aqui, eles teriam ficado por aqui mesmo e continuado no conforto. Mas eles entenderam que há um amor da parte do Senhor, né, no coração do nosso Pai por missões. E eles decidiram, então, entregar a sua vida ao Senhor, não apenas para a salvação, mas para cumprir um chamamento que o Senhor estabeleceu para a vida deles. Mas a grande verdade é que esse chamamento não é só para eles, é para todos nós. Nós recebemos uma comissão da parte do Senhor para ir levarmos o Evangelho a toda criatura. Então talvez você fique pensando que fazer missões é apenas ir para fora. Isso é uma verdade, você ir para fora é missões. Mas você pode ser um grande missionário perto da sua casa. Sabe, você pode pegar então esse texto aqui, ver o amor desse Pai e entender que o amor desse Pai também tem a ver com o amor de Deus pelos perdidos. E não tem como nós sentirmos esse amor pelos perdidos, irmãos, e não decidirmos investir a nossa vida em ir atrás daqueles que estão padecendo. Nós estamos em meio a uma pandemia que tem ceifado muitas vidas. E a grande preocupação dos nossos corações é quantos desses que estão partindo para uma morte eterna, para uma separação eterna. Então, o vírus está aí, está levando tantas pessoas. Mas quero dizer para você, estamos sendo comissionados nesses dias para levar uma palavra de cura, de fé, mas de salvação também. Buscar aqueles que estão procurando o apoio em tantas outras coisas, sendo que podiam procurar no melhor lugar, que é no Senhor. Você já reconhece isso. Por reconhecer que o Senhor é o teu melhor lugar, você também precisa levar o Senhor para esses que estão perdidos. Para que se, infelizmente, partirem, que eles possam partir salvos. Para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar e nós voltarmos com Ele, aquela grande geração que passou por nós, que evangelizamos, que aceitaram Jesus, volte conosco também, em nome de Jesus. Então olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, as missões estão no coração de Deus. Então esse texto nos mostra aqui, né, através desse drama que está acontecendo, aqui esse drama familiar, né, onde a figura central aqui é o pai e o seu gracioso amor para com o filho, que de certa forma, quando olhamos para ele, nem aparece que esse filho ama aquele pai. Né? Ele simplesmente pede o dinheiro, ele se preocupa com o dinheiro, se preocupa com tantas coisas, mas ainda assim, o pai ficou triste, certamente, como todos os outros, mas havia uma expectativa no coração daquele pai. Aquele pai sabia que ele tinha demonstrado o amor que ele tinha por aquele filho. E em algum momento os olhos daquele filho seriam abertos também. Então, através dessa história, irmãos, né, ela nos mostra, ela revela o coração missionário que o nosso Senhor tem. E nesse momento eu quero falar sobre isso com você. Sabe, esse coração missionário do Senhor, esse coração que o Senhor tem e o anseio que Ele tem de salvar essa geração. Não é da vontade do nosso Pai que nenhum dos homens se perca. Sabe, o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos parte de uma grande colheita. Eu creio que esse é o tempo que o Senhor preparou para nós, aonde, né, fomos, de certa forma, tentados ser paralisados, mas o Senhor não permitiu, e mesmo em tempos da pandemia nós vemos pessoas se achegando. Sabe, e nós precisamos, irmãos, não perder as oportunidades. A tua célula, infelizmente, estava acontecendo de maneira virtual, chama alguém para participar dela. Nós aprendemos agora. Mas está lá, seus vizinhos estão vivendo um pé de guerra, você é aquele que tem o coração do Pai batendo dentro de você, convida ele para receber a palavra da salvação. Sabe, o coração missionário do Pai, irmãos, ele sofre pelos filhos perdidos. Sabe, quando Jesus estava ali compartilhando, falando sobre esse texto, a plateia que estava a ouvir Jesus ali, sabe como conta a história? Ela era formada por quem? Por fariseus. Esses fariseus, eles estavam ali injuriados porque Jesus comia com os pecadores. Porque Jesus estava com aqueles que supostamente eles achavam que eram melhores que eles. Jesus estava ali com aquele que extorquia o povo. Jesus estava com uma prostituta. E aqueles homens então ficavam indignados.
ficavam indignados, irmãos. Sabe, Jesus, ele sabia pelo que o coração do Pai palpitava. Jesus veio com o propósito de alcançar aqueles que estavam perdidos. E no meio desse estava eu e você. E glória a Deus, porque nós fomos escolhidos por Ele. Foi o próprio Senhor quem nos escolheu, amém, irmãos? Sabe, Jesus, para revelar esse coração do Pai, Ele vem e começa a contar, pelo menos 3 parábolas aqui, mostrando essa intensidade das perdas que havia em cada uma delas. Primeiro ele diz que tinha um pastor que tinha 100 ovelhas. E uma delas fez o quê? Se perdeu. Então no texto, que essa ovelha, diz que essa ovelha se perdeu. Ela não foi perdida, não foi aquele pastor que perdeu. Mas podemos dizer que, quem sabe, essa ovelha decidiu se aventurar. Curtiu um passeio diferente dos demais. Quem sabe no coração daquela ovelha, e aqui eu estou só criando uma história para você pensar, porque eu gosto de pensar nisso. Talvez ela pensou, vou dar um rolê diferente hoje. E naquele momento ela se perde. Então o pastor sai, ele deixa as 99 no aprisco e ele vai em busca de uma ovelha que se perdeu. Olha, irmãos, naturalmente falando, deixar as 99 sozinha seria um grande problema. Mas eu quero dizer para você, por mais que em algum momento as pessoas que você ama também saíram, o Senhor está atrás de trazê-las de volta. O Senhor quer trazê-las novamente para o seu rebanho. Sabe, Jesus fala que aquele pastor tinha 100 ovelhas, ele perde uma e ele deixa as outras para ir atrás. Jesus está explicando, olha, eu me importo com todos. A minha preocupação não é apenas com aqueles que estão aqui, mas há uma preocupação ainda maior para aqueles que estão lá fora. Porque o destino deles é o inferno. Se eu e você não formos pregar o Evangelho, as boas notícias, muitos desses que estão sendo ceifados pelo corona vão ter uma morte muito pior, que é a separação eterna. E o Senhor está nos chamando para evangelizar, o Senhor está nos chamando para fazermos missões aos 4 cantos dessa terra em nome de Jesus. Há uns que vão, mas há aqueles que permanecem e também estarão indo nas suas vizinhanças, nos seus bairros, para manifestar o poder do Senhor e falar da verdade do Evangelho. A segunda coisa que nós vemos aqui, Jesus depois vem e fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Diga, primeiro tinha 100 ovelhas. Diga, depois 10 dracmas. E aquela mulher então perde uma das 10. E ela pega então a sua vassoura e ela começa a varrer a sua casa atrás daquela dracma que havia sido perdida. E ela arrasta os móveis. Quem sabe ela foi por todos os cômodos, varrendo tudo atrás daquela única dracma, que para ela tinha um grande valor. E nós vemos que quando, por exemplo, o pastor encontra a ovelha, ele faz o quê? Coloca ela aos ombros. Sabe, leva de volta para o aprisco, para trazê-la juntamente com as demais. E depois chama os outros para fazer uma festa. A mulher da mesma forma, irmãos, faz o quê? Quando ela encontra a dracma, ela chama as amigas e faz uma grande festa. Porque aquilo que ela tinha perdido, ela encontrou. É engraçado, A questão maior ali, então, percebe-se no texto que não tem a ver com uma moeda, com a dracma que se perdeu. Mas era uma vida. Porque a vida vale muito mais. Então festejou-se o retorno daquela vida, daquela ovelha, daquela dracma. Então os 2 pontos aqui, irmãos, centrais, nessas 2 histórias, são as perdas e relacionamentos. Só que a questão aqui é que o negócio começa a ver a graduação da perda. Espera aí, uma perda foi do quê? De um animal? Depois a segunda perda, naturalmente falando, foi de uma dracma, uma em 100, outra em 10. Mas agora então o Senhor está falando aqui de um pai que perdeu, que perde então os 2 filhos. Um porque saiu de casa e outro porque nunca se sentiu parte dela. Ou seja, estava dentro da casa, conhecia o pai, mas não se sentia parte. E o outro que simplesmente decide ir embora. E ele decide então torrar tudo aquilo que o pai então havia construído. Então aqui substitui-se então uma ovelha, substitui-se uma dracma, substitui-se um carro, substitui-se uma casa. Mas, irmãos, é difícil substituir gente. É difícil substituir filho. Sabe, não tem como. Não tem como substituir um filho. Então Jesus ele vem aqui apertando a perda. Para quê? Para nós
né, pudéssemos sentir então o drama que sente o seu coração. Eu fico imaginando o coração do pai vendo tantas pessoas sendo ceifadas, não apenas por esse vírus maldito, mas por tantas outras situações, por coisas tão pequenas. Irmãos, eu já fui atender famílias que perderam o familiar por causa de 50 centavos. 50 centavos. Isso é obra do diabo, irmão, ceifando essas vidas, levando para o inferno. E aí cabe a mim e a você ter esse coração como o do pai. Quantos aqui são apaixonados pelo Senhor? Quantos aqui se sentem amados pelo Senhor? Eu quero dizer que nós, que nos sentimos amados e sabemos o quanto Ele é bom, precisamos levá-los para aqueles que estão perdidos, estão cegos, surdos. Eles precisam ouvir do Evangelho da graça que salva, que transforma e que tem o poder de resgatá-los do inferno. Esse é o Senhor a quem nós temos que apresentar. Então, a história aqui, ela começa falando de um homem que tinha 2 filhos. Sabe, ele fala de um homem, né, com animais, depois fala de uma mulher com coisas, agora ele vem e fala de um homem com filhos. Preste atenção, a realidade é outra. Uma coisa é você perder dinheiro, uma coisa é você perder um animal, uma coisa é você perder um carro, outra coisa é perder um filho. As coisas mudam totalmente de valor. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Sabe, então, aquele homem ali estava certamente com o seu coração totalmente quebrado. E aí então o filho, né, quando chega para o pai, pensarmos na história, é terrível, né? Ele diz: pai, dá minha parte da minha herança. Irmão, você só recebe herança depois que a pessoa morre. Naquele momento, a palavra que o filho estava dizendo é a seguinte: já que o senhor não morreu, me dá o dinheiro em vida mesmo. Mas eu quero dinheiro, não estou me importando com outras coisas. Sabe, então, esse tipo de conversa, irmão, certamente é uma conversa que nenhum pai quer ter. Sabe, é o tipo de conversa que arrebenta o coração, arrebenta os sonhos, arrebenta os projetos, o qual há no coração, né, e o desejo de um pai para com o filho. Sabe, essa conversa, ela fere o coração. Sabe, gera mágoa, dor, decepção. Então, quando, né, as pessoas, elas decidem, ou quando alguém decide romper com os relacionamentos, colocando as coisas à frente das pessoas, muita gente sai machucada, muita gente sai ferida. Sabe, às vezes estamos com os olhos em tantas coisas, mas deixamos de olhar aquilo que é prioridade, deixamos de fazer aquilo que fomos comissionados. Ô irmão, você está lá no seu trabalho, deixa eu falar algo para você. Você está lá porque o Senhor quer abençoar você financeiramente, amém? Mas você está lá para ser um missionário dentro daquela empresa, dentro daquela escola, para falar do amor de Jesus. É difícil de falar desse amor, irmãos, que te constrange? Não é. Então nós temos que colocar, né, no nosso coração que precisamos sim sentir esse mesmo amor que há no coração do Pai por aqueles que estão perdidos. Então esse filho, irmãos, ele não estava preocupado com o que passava-se no coração daquele pai. Sabe, ele tinha os seus anseios, ele tinha os seus sonhos, os seus projetos. Sabe, a única coisa que ele desejava agora era sair daquele lugar de proteção e aventurar, então, novos caminhos. Que nós já sabemos que o fim não é bom. É o que está acontecendo aí fora. Tantas pessoas procurando caminhos alternativos. E caminhos, que ao contrário de que muitos falam que todo caminho leva a Deus, não. Os caminhos maiores que nós temos visto, os caminhos largos, estão levando para a perdição, para a morte, para a destruição. Então aquele jovem, ele decide sair, ele decide viver a sua vida. Sabe, ele diz para o pai: olha, eu quero a minha parte da herança. Sabe, isso soa como desprezo para um pai. Sabe, então era como se ele dissesse: olha, eu não me importo com o que o senhor pensa, eu não me importo com o que o senhor sente, eu não me importo, né? Na verdade, se o senhor morresse, também não estava nem aí. É mais ou menos isso que ele estava dizendo aqui. Sabe, irmãos, nós temos visto tantas coisas acontecerem, tantos relacionamentos são ameaçados. Sabe, são filhos que não se importam com os pais, sabe, que não compreendem, né, o que o pai tem para a vida dele. Outros, por sua vez, também os pais não se importam com os filhos. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Esses são os tempos do fim. Sabe, eu creio que o Senhor vai voltar na nossa geração.
sabe? Mas nós precisamos levar o maior número de pessoas aos braços do Pai. Sabe, não queremos ver os nossos familiares com um destino diferente do nosso. O céu não é o mesmo sem os nossos familiares. Sabe, temos que falar, eu falei isso no começo desse ano, eu repito para você, esse é o ano de nós conquistarmos a nossa família para o Senhor. Esse é o ano que nós veremos os nossos familiares todos alcançados por esse Deus maravilhoso que mudou a sua vida, mudou a minha vida e tem mudado a vida de tantas pessoas. Sabe, então, olhe para aquilo que o Senhor tem preparado para você, mas também olhe para aqueles que estão perdidos lá fora, que o Senhor quer alcançá-los. Sabe, o grande projeto de Deus, meu irmão, sempre foi, né, que nós pudéssemos ter conversas de amor dentro da nossa casa, não de destruição. Sabe, mas esse filho aqui, ele não estava nem aí para isso. Para ele, o que importava era o dinheiro. E o mundo está cheio de pessoas como esse filho também, se importando mais com o dinheiro do que com a família. Se importando mais com as coisas do que com as pessoas. Então essa é a realidade. Aquele menino estava, né, mais preocupado com o dinheiro, ou seja, desonrando o pai, querendo a parte da sua herança. Irmãos, preste atenção. Deixa o Senhor conduzir você em graça. Deixa o Senhor te usar para resgatar aquelas vidas que estão lá fora. Sabe, deixa que o Senhor gere esse mesmo amor que Ele tem pelos perdidos no seu coração. E aí, muitos de nós não vamos ficar escolhendo com quem nós vamos falar do amor de Jesus. A forma que nós vamos falar vem dEle, é Ele que vai fazer através de nós. Talvez você fale, pastor, tem dificuldade de falar. Deixa o Senhor falar através de você. Você não está falando de uma mentira, você está pregando uma verdade que é o Evangelho. É a verdade que liberta. É a verdade que transforma. Sabe, o coração daquele pai ali sofre. Mas mesmo sofrendo ali, ele não impede o filho de fazer as suas escolhas. Sabe, mesmo sabendo que o filho ia quebrar a cara lá na frente. E muitas vezes as nossas escolhas também nos levam, como esse filho, de querer aproveitar coisas que o Senhor está falando, olha, não vai. Não faz, né? Eu queria ir para tal lugar, mas Deus falou com você. Deus, uma coisa é ir, outra coisa é o Senhor falar, olha, vem que eu estou com você. Porque o melhor lugar de estar é no centro da vontade de Deus, é no centro da vontade do Senhor. Então a Bíblia diz que o pai faz o quê? Ele divide a herança entre aqueles dois filhos. E poucos dias depois, o que aconteceu? Aquele filho partiu. Uma outra versão diz que não muito tempo depois. E cá entre nós, vá ser cínico assim lá não sei aonde. Quero o cara desse, né, esse menino aqui. Ele arrebenta o coração do pai, não se importa com o irmão, com a família, recebe a herança e ainda fica dentro de casa. E eu fico imaginando o coração daquele pai. Todas as manhãs, se ele foi cara de pau de ficar, certamente ele era cara de pau de sentar à mesa toda manhã para tomar café junto. Que coisa esquisita, que coisa estranha. Sabe, então esse filho mais moço, ele faz o quê? Depois de um tempo, junta as coisas e sai. A grande verdade, irmãos, é que o pecado sempre vai levar as pessoas para longe do propósito do Senhor. O pecado sempre vai tentar afastar as pessoas daquilo que é o centro da vontade de Deus. E é por isso que nós temos que pregar as boas notícias. Porque de má notícia está cheio aí fora já. Já está cheio de gente falando que Deus mandou essa praga do inferno, que é esse vírus. Espera aí, aquele que mandou o filho dele morrer na cruz por você, ia mandar uma praga para trazer doença sobre a sua vida? É claro que não. O Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. O Senhor tem coisas boas preparadas para você e para a sua família. E para aqueles que estão à sua volta. Sabe, tem muitas pessoas que se afastam, estão se afastando tanto, que se não tiver alguém para estender a mão e falar para ele, olha, vem cá, ele vai se largar, irmãos, e vai viver essa vida totalmente errada. Sabe, a vida sem Deus, você sabe como é terrível. É terrível, as pessoas estão lá fora procurando algo que você tem de sobra, que é a vida do Senhor. Você só precisa ir em direção a eles. Você só precisa ir e falar para eles desse amor, desse Deus maravilhoso. Sabe,
Quem é pai sabe, irmãos, como sofre o coração, né, daquele que geriu, né, ou o genitor dos filhos, quando ele está flertando com a morte. Né, eu me lembro que uma ocasião eu saí dos caminhos do Senhor. E todas as vezes que eu chegava tarde, da noite em casa, eu olhava, passava na frente do quarto da minha mãe e do meu pai, a minha mãe e o meu pai estavam ajoelhados orando pela minha vida. Eu falava assim, né, eu chegava e falava, glória a Deus que você chegou. Um dia, você vai voltar para o centro da vontade do Senhor. Você vai ser um pregador da palavra. As palavras têm poder. A língua tem poder para trazer vida e morte. E sempre, irmãos, o tempo inteiro, meu pai via, minha mãe via, eu saindo, né, querendo curtir a vida. Mas o coração dele sempre ficava apertado. Sempre ficava apertado. Sabe, nós precisamos hoje, irmãos, sentir o coração do seu Pai Celestial. Né? Sentir o que Ele sente com tantas vidas sendo ceifadas, se perdendo nesse mundo sem Ele. Sabe, 98% de muçulmanos é muita coisa, Salomão. Sabe, talvez muitos achem, poxa, mas está indo 2, estão indo tão poucos. Pois é, hoje são poucos. Alguns podiam olhar para essa estatística e falar, lá não vai dar certo. Mas por outro lado tem aqueles que enxergam e falam, olha, eu tenho um grande campo para me colher. Tem 98% de gente esperando para receber a salvação, para receber a palavra de vida. E eu sou o portador dessas boas novas. Aleluia! Sabe, há um Pai no céu que hoje reclama, irmãos, por alguém que se levante para buscar os seus filhos que estão perdidos nesse mundo de ilusão. Sabe, é por isso que eu ouso dizer para você que Deus tem um coração missionário. E eu e você precisamos ter esse mesmo coração para interceder por aqueles que ainda não foram alcançados. Tem muita gente, você conhece, eu perguntar aqui, quantos aqui conhecem? Levanta a mão, vamos fazer essa pesquisa. Quantos aqui conhecem uma pessoa que ainda não conhece Jesus? Levanta a mão. Olha aí, todo mundo. Nós conhecemos, pastor, tem uns que eu não tenho tanto vínculo. Pois é, uma boa oportunidade para começar a gerar vínculo. Você sabe que nós somos interesseiros mesmo? Nós queremos ganhar ele para Jesus, amém, irmãos? Nós queremos que ele saia. E se ele sair, irmãos, tem famílias inteiras que estão esperando você testemunhar para uma pessoa, para que aquela família inteira seja restaurada. Você já parou para pensar que tem várias famílias que estão esperando você abrir a sua boca e simplesmente pregar o evangelho para um deles? E a história toda da casa ser mudada? Você foi chamado pelo Senhor. O seu coração tem que queimar por missões também, por vidas que estão se perdendo e você buscá-las em nome de Jesus. Sabe, o coração missionário do Pai, irmãos, nos inspira a amar os perdidos. Eu não sei você, mas se tem um momento que eu amo, né, nos nossos encontros com Deus, ou às vezes mesmo ao final dos cultos, é quando fazemos o apelo e as pessoas se entregam a vida para Jesus. Meu coração se enche de alegria a ponto de chorar, porque naquele momento o destino eterno da pessoa mudou. Ela não vai mais para o inferno, agora ela teve uma experiência de salvação com o Senhor. E é por isso que nós temos que amar aos perdidos e dar a oportunidade deles ouvirem o evangelho da nossa boca. Sabe, você não precisa ser formado no cursão, no CTL ou no seminário para falar de Jesus. O que você precisa saber de Jesus, você já sabe, foi o que Ele fez, Ele te salvou. Ou se não, faz que nem aquele cego. Quem ele é, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu enxergo. Simples assim. Então, o verso 14 diz que depois de haver gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra. E ele passou então a padecer necessidade. E aí 2 novas palavras entram no vocabulário dele, que é o quê? Fome e necessidade. Diga, fome e necessidade. Então a vida daquele homem mudou. Ele era o filho caçula, podemos dizer que o protegido, que tinha tudo em abundância, e agora ele não tinha nem o pão para comer. Sempre tem essa aí, que o filho mais novo, ele é sempre mais mimado, não é assim? Eu lembro que eu ouvi os meus irmãos falar isso, porque eu sou o mais novo, né? Eu não sinto dessa forma, né? Mas eles dizem que eu acredito neles. Então a grande verdade é que ele tinha tudo.
E ele decidiu jogar tudo isso para cima. Sabe, quando você, né, ou quando as pessoas que você conhece estiverem no fundo do poço, que não tiver mais para onde cair, pelo menos acha que é assim, e eu quero dizer para você que talvez você ache que chegou no fundo do poço, não tem mais para onde cair. Tem sim, tem o momento que você cai em si. Fala, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? A Bíblia diz no verso 17 aqui, que caindo em si. Então o melhor lugar que se tem para cair é quando você cai em si e decide fazer o caminho de volta. Enquanto você não cai em si, enquanto você não percebe o que Deus tem para a sua vida e você fica lutando contra aquilo que Ele tem para você, você vai continuar andando nesse caminho totalmente avesso o que o Deus tem preparado para você. Sabe, abra os olhos nesses dias e entenda que o coração do Senhor é apaixonado pelos perdidos e o seu também deve ser. Porque você é a imagem e a semelhança desse Deus Todo-Poderoso. Você é a expressão dele nessa terra. Amém, irmãos? Sabe, aquele jovem, então, agora ele percebe, né, que ele não era tão maduro quanto ele pensava, que as suas decisões não foram as melhores, não foram as mais acertadas, e que, no fim das contas, ele fez uma grande burrada. O que ele fez foi a coisa mais insensata que ele podia ter feito. E agora só tem uma coisa a fazer, é voltar para a casa do pai. E nesse momento, a primeira coisa que vem na mente daquele menino, engraçado que não foi o arrependimento, no sentido do que ele fez pelo pai, não foi, né, o remorso, não foi nada disso, pelo contrário. Olha só o que diz o texto: quantos empregados do meu pai têm fartura de pão e eu aqui passando fome? Consegue entender que o cara passou por tudo aquilo, não houve arrependimento, mas tinha fome. Ele falou, olha, eu vou lá para a casa do meu pai. Mas uma coisa é fato, certamente o pai já tinha expressado a graça sobre a vida dele em muitos momentos. Porque ele falou, eu vou voltar lá. Pelo menos o pão, talvez foi isso que ele pensou, o meu pai vai me dar. Então a primeira coisa que ele, né, que esse menino tem, quando cai em si, é a lembrança do quê? De uma boa casa. Sabe, ele pensa, na casa do meu pai sobra o que está faltando aqui. Irmãos, quando nós somos igreja, que cria memórias de amor, as pessoas podem dar a volta ao mundo, mas elas sempre vão voltar a estar conosco. A verdade é essa. Sabe, estar junto, ela vai voltar, porque ela sabe que aqui tem amor. Ela sabe que aqui ela é acolhida, ela sabe que aqui o Senhor, então, expressa a vida dele através dos irmãos. E aí ele começa a elaborar, então, um plano para voltar para casa agora. E aí, no verso 18, diz que ele começa ali a ensaiar, né, o que ele iria dizer para o pai. E aí ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, se tem uma coisa na vida desse menino, é que ele era intenso. Sim ou não? Sabe, se ele era intenso para mergulhar lá dentro do chiqueiro, agora então ele se torna intenso para aceitar, para voltar para trás, chegar diante do pai e falar, olha, eu estou aqui, eu posso ter pisado na bola, mas eu estou com fome e eu preciso comer. Né? Então quando ele saiu com as riquezas, levando tudo que era seu. Mas quando ele volta, o cenário aqui também é outro. Ou seja, está descalço, está com fome. Quem sabe estaria pele e osso, né? Porque o cara que está desejando comer comida de porco, irmãos, a fome tem que estar muito grande e o cara tem que estar muito desnutrido, né? Está faminto mesmo. Então, certamente as suas vestes estavam sujas, o ambiente que trabalhava não era dos melhores, como nós falamos aqui, rasgado e sozinho. Quem sabe quando saiu de casa tinha muitos amigos, tinha dinheiro, mas depois disso, não sobrou nada. Sabe, então ele volta, porque ele sabia que ele tinha um pai. E é um pai que gerou na mente dele a imagem da graça. Então, o verso 20 diz que ele ainda estava longe, mas o pai então fez o quê? O viu. E eu fico pensando que todos os dias aquele pai devia ficar sentado na sua varanda, num lugar alto, olhando para o final, quem sabe, daquela estrada, imaginando que um dia o filho ia voltar, né? Porque o que acontece?
Ele sabia, havia paixão por aquele filho, havia, né, um desejo de pai para ter o filho novamente. Sabe, o pai tem uma paixão imensa pelo filho. E aí ele está esperando, ele espera ele vir. Sabe, o texto diz que ele estava longe, o pai o viu e se encheu de compaixão. Sabe, o pai tinha algo dentro dele. E aí então, você precisa ter compaixão daqueles que estão à sua volta. Os gregos diziam que a compaixão é algo que você sente lá nas suas entranhas. Quando você vê ou quando você ouve, aquilo mexe com você. Sabe quando você vê aquelas reportagens de coisas terríveis acontecendo com crianças, por exemplo? Sabe aquela sensação estranha dentro de você? Essa sensação que nós precisamos olhar e ter compaixão não só da criança, mas aquele que fez aquela besteira precisa também ter a nossa compaixão, irmãos. Se fez porque não conhecia o Cristo ainda. Não tinha tido revelação com a graça. Spurgeon, um dos grandes pregadores inglês, conta a história que um dia ele estava passando por um lugar onde havia chovido muito, houve os desabamentos e ali então muitas pessoas ficaram soterradas. E ele passa naquele momento e ele começa então a olhar as pessoas trabalhando, mas ele ainda não havia sido, né, comovido para ajudar então a tirar aquelas coisas, até que ele avista um conhecido e aquele conhecido olha para ele e diz o seguinte: Spurgeon, corre para cá porque o seu irmão está aqui. Naquele mesmo momento, aquele homem arranca as suas vestes, a sua roupa ali, né, tira a sua camiseta e pula dentro daquela lama, e com as suas mãos ele começa a arrancar aqueles barros, aquelas coisas que estavam ali, atrás do seu irmão. Sabe, se nós amarmos missões, irmãos, inevitavelmente haverá compaixão dentro do seu coração. Você vai olhar o perdido e você vai lembrar, olha, aquele ali é um irmão que o Senhor tem para a minha vida, eu vou buscá-lo. Eu vou tirar ele desse lamaçal do pecado. Eu vou buscar, eu sei que hoje ele está soterrado pelo pecado, mas o Senhor vai me usar para buscá-lo em nome de Jesus. Então você tem que entender como que funciona o coração do Pai, sabe, em relação àqueles que ainda não foram alcançados. Aquele pai simplesmente entendeu, o meu filho está voltando, e por ele estar voltando, eu vou ir de encontro a ele. Então ele... Aquele pai ali é um símbolo. E eu fico imaginando, né, quando o texto diz que ele sai correndo. E você sabe que esse pai aqui é o próprio Cristo, o próprio Senhor. Você já imaginou o próprio Cristo correndo ao seu encontro? Correndo. E foi assim que aconteceu, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos dele. E ele veio em nossa direção. João 15,16 diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E também vos designei para quê? Para que vocês vão e deem frutos. E o vosso fruto venha a permanecer. Então, né, aquele filho tenta um discurso, prepara um discurso, né, voltando para aquele filho. E aí ele começa a querer falar um monte de coisa e o pai, num determinado momento, barra ele. O pai não deixa ele terminar. Sabe, ele ficou ensaiando muitas coisas. O pai falou: oh, faz o seguinte, traz lá para mim a sandália, traz a capa, traz o anel. Porque aquele meu filho que estava perdido foi encontrado. Estava morto, ele reviveu. Sabe, aquelas pessoas, né, daquela época, e até hoje é mais ou menos assim, pessoas que tinham muito poder aquisitivo, era pessoa que tinha um jeitão todo específico de andar, não saía correndo. E naquele momento, aquele pai ficou pensando na vergonha que o filho iria passar de todos os vizinhos olhando e falando: olha o estado que está aquele rapaz. E aí, então, toda a vizinhança talvez tenha virado para ele olhando: nossa, mas aquele homem tão cheio da pinta, como diz a história, todo elegante, sai correndo. Então a atenção saiu daquele filho que estava todo detonado e foi para o pai. Mas aquele pai procurou fazer com que o filho recebesse tudo o que ele tinha preparado para ele. E aí Deus está falando através desse texto que o cara, né, certamente estava ali todo desnudo, sem nada, sem um anel, mas imagina, ele estava magro. Até isso o pai deve ter pensado. Foi no ourives e falou o seguinte: prepara lá um anel, mas eu queria que você deve ter ainda o tamanho do dedo do meu filho,
mas prepara um pouco menor, que eu sei que ele saiu aí de viagem, e esse abençoado não devia estar comendo direito, ele deve estar magro, então prepara um pouquinho menor. E aí o pai coloca o anel no dedo dele. Que pai é esse, irmãos? Sabe, esse é o pai que nos alcançou e que tem prazer em alcançar aqueles que estão lá fora também. E ele quer nos usar. E aí ele pede, olha, põe o anel no dedo, traz as vestes. Olha, faz o seguinte, prepara o novilho lá, porque eu vou dar uma festa de arromba agora. Que o meu filho que estava perdido voltou. Sabe, infelizmente, nos dias atuais, irmãos, a figura do pai tem sido totalmente deturpada, né? Então, o que acontece? Tudo de ruim que acontece, né, no mundo é feito por quem? Pelo pai. É ele que geralmente sai de casa, é ele que abusa do filho, é ele que agride a criança, é ele que agride a esposa. E por causa dessas coisas, tem muitas pessoas hoje que têm dificuldade de acreditar no amor do pai. Porque quando ele lembra desse nome, quando ele ouve esse nome, o coração dele está tomado cheio de coisas que não tem a ver com o nosso pai. Não tem a ver com um pai que mandou o seu filho para a cruz para salvar um povo que era inimigo dele. Então, o pai da parábola aqui está nos mostrando que ele é o nosso verdadeiro pai, que se preocupa com cada um de nós. Sabe, o pai não se importou em investir tudo que ele tinha na salvação do filho. E eu quero dizer para você, o pai que hoje você serve é aquele que investiu o que ele tinha de mais precioso para poder alcançar você. Foi o próprio filho. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Que você pudesse entender que existe um pai, que o coração bate por salvação, por vida sendo salva. Se pegar o texto da palavra, diz, né, que o Senhor tem todas as coisas, mas tem uma coisa que ele pede. Filho, dá-me o teu coração. É o coração. O Senhor está interessado em alcançar aqueles que se encontram perdidos. Amém? Então aquele rapaz volta. Ele volta. E o pai, então, ao contrário do que talvez ele possa ter imaginado, talvez ele imaginou que o próprio pai iria escorraçá-lo, mas foi totalmente o contrário. Eu quero dizer para você, por mais que você tenha aprontado na sua vida, existe um pai que ele está de braços abertos esperando você voltar. E ele está dizendo, não importa o que você fez, eu simplesmente quero que você aceite aquela obra da cruz, só isso. E você vai entrar no reino. Amém? Você vai receber a vida eterna em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Mas antes de orar, continue com a sua cabeça baixa. Existe alguém que está nos visitando hoje, nessa manhã, que ainda não aceitou Jesus, ainda não entregou a sua vida para esse pai zeloso, para esse pai que cuida, que está nos visitando, que gostaria de aceitar esse Senhor para cuidar da sua vida? Se existe alguém aqui nessa manhã, levante a sua mão e fala, olha, eu quero receber esse Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para esse pai amoroso? Amém. Então, vamos orar nesse momento. Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, gera em nós um amor, ó Deus, incondicional, ó Deus, por cada vida que está perdida aí fora. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, ó Deus, as palavras que precisamos, ó Deus, para expressar, ó Deus, o amor do Senhor. Nós somos portadores das boas notícias, nós somos portadores das boas novas, então nos dá ousadia, intrepidez para falar, Senhor, do seu amor, ó Deus. Pai, nós declaramos, ó Deus, que esse será um ano de muita colheita. Senhor, a despeito de tudo que temos vivido, nós cremos na Tua palavra, nós sabemos que o Senhor vai fazer além daquilo que nós pensamos, ou até mesmo podemos imaginar, Senhor. Oh Deus, dá-nos filhos, dá-nos oportunidades, Senhor, nesses dias, para falarmos do amor do Senhor, para ministrarmos vida, para sermos instrumentos do Senhor, para a salvação daqueles que estão perdidos, em um nome poderoso de Jesus. Amém, irmãos? Então missões, a missão é feita com os pés dos que vão, dos joelhos dos que oram, mas também daqueles que contribuem. Preste atenção, não é feito
com filosofias do que se discute. Não é. O Senhor está chamando você. Todos nós somos missionários nessa terra. Todos nós somos chamados para levar o evangelho da graça a todos aqueles que estão perdidos. Coloque a mão no seu coração mais uma vez e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me chamou para levar a palavra da salvação aos que estão perdidos. Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu decido nesta manhã compartilhar todos os dias da minha vida a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro favor e graça ilimitada sobre a vida deles. Uma semana de vitória, uma semana de conquista. Uma semana, Senhor, onde cada um dos meus irmãos serão surpreendidos pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Pai, nós clamamos por aqueles que se encontram enfermos. Nós declaramos que eles são curados. Nós declaramos que eles são restaurados, que o Pai que nos ama, que nos salvou, é o mesmo Pai que nos cura, que nos liberta e que nos restaura, em um nome poderoso de Jesus. Amém.